Boa noite, turma da leitura compartilhada. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 3, com o tema Às vezes não podemos voltar para casa. Abre aspas. Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Fecha aspas, Mateus 13:57. Quando Emily procurou-me para fazer terapia, ela estava preocupada com a sua dificuldade em lidar com os relacionamentos no trabalho. Ela se considerava insegura e ineficaz com as pessoas. Logo percebemos que seus sentimentos de ineficácia estavam relacionados à sua mãe. Foi ela que fez Emily começar a acreditar que era um fardo para as outras pessoas. Se acreditamos que a nossa própria mãe nos considera um fardo, não é preciso muito esforço para imaginar que todas as outras pessoas nos veem da mesma maneira. Emily estava presa ao princípio organizador inconsciente. Meus sentimentos são um fardo para os outros, entre aspas. Esta crença inconsciente a tornava hesitante em todos os seus relacionamentos. O resultado era que a maioria das pessoas desconhecia a opinião de Emily, daí a dificuldade em se relacionar com ela. Infelizmente, a crença e a expectativa que tinha fazia com que as coisas acontecessem exatamente como ela imaginava. Durante o período da nossa terapia, Emily passou a conhecer o seu princípio organizador inconsciente. No momento em que ela tomou consciência dele, deixou de experimentá-lo da mesma maneira. Embora ainda achasse difícil expressar seus sentimentos, ela não pressupunha mais automaticamente que eles fossem um fardo para os outros. Essa mudança na perspectiva de Emily possibilitou que ela se tornasse muito mais aberta e eficaz nos seus relacionamentos. Quase todas as pessoas ficaram interessadas na transformação de Emily, exceto sua mãe. A capacidade de abrir-se e expressar seus sentimentos tornou ainda mais problemático o relacionamento das duas. À medida que começou a falar a respeito de como se sentia, até mesmo das coisas que a perturbavam, as discussões com a mãe chegaram ao auge. Emily agora tinha opiniões. É isso que você está aprendendo na terapia? A botar a culpa de tudo em mim? Dizia a mãe. Será que eu não posso discordar sem que você se sinta atacada? Retrucava Emily. Essas discussões raramente davam uma conclusão satisfatória para qualquer das duas. Embora Emily sempre tivesse sentindo pouco à vontade perto da mãe, ela agora tinha mais consciência das razões deste fato. A mãe de Emily continuava agindo como se os sentimentos da filha fossem um fardo para ela. Emily precisava que sua mãe entendesse o que estava acontecendo para que as coisas pudessem se modificar, mas a mãe não percebia que alguma coisa precisava mudar. Quanto mais Emily se esforçava para fazê-la compreender a necessidade da mudança, mais ela ficava zangada com a filha. Agora que mudou, as coisas jamais poderão voltar a ser como antes com a sua mãe. Emily não está desistindo do relacionamento com a mãe. Ela está simplesmente insistindo para que elas tenham um relacionamento melhor do que o anterior. A mudança está acontecendo muito devagar, mas Emily acha que tanto ela quanto a mãe a merecem. Jesus ensinou que depois que se envolvem em um relacionamento com Deus, as pessoas nunca mais conseguem olhar para o mundo da mesma maneira. Às vezes, o crescimento espiritual significa uma mudança radical na nossa perspectiva e tem consequências nos relacionamentos. Às vezes, nossos amigos e nossa família ficam felizes ao nos verem crescer e mudar. Às vezes, não. Quando as pessoas à nossa volta não se alegram ao nos verem diferentes, temos que seguir em frente, desejando que um dia elas percebam o valor de nossa transformação. Princípio espiritual. A mudança nem sempre é um hóspede bem-vindo. Tema: crescimento é trabalho. Entre aspas, tome a sua cruz e siga-me de perto. Marcos 8,34. O processo do crescimento não apaga os nossos princípios organizadores. Nós nos lembramos do passado, mesmo que escolhamos nos libertar dele. Pode ser que em determinadas circunstâncias nos sintamos tentados a reagir de maneira antiga. Não podemos transformar imediatamente nossos antigos princípios organizadores em novos,
mas podemos aprender a nos apoiar em outros até que os antigos se tornem uma memória distante. Jesus ensinou que o crescimento envolve um árduo trabalho. Precisamos estar preparados para assumir a nossa parte de responsabilidade se quisermos colher a recompensa. Megan voltou a fazer a terapia porque percebeu que repetidamente saía com homens carentes que esperavam que ela assumisse o comando da situação, o que Megan acabava fazendo. Como já tinha feito terapia, ela sabia que essa característica sua era resultado de seu relacionamento com o pai, uma pessoa seriamente deprimida, Como era a filha predileta, Megan sempre se sentia responsável pela felicidade do pai e nunca permitira ficar de mau humor na esperança de animá-lo. Megan sempre se sentira responsável pela felicidade do pai e nunca se permitira a ficar de mau humor na esperança de animá-lo. Quero mudar, ela me disse. Estou farta de homens carentes e perdedores. Quero me livrar de toda a bagagem do passado e seguir em frente. Onde estão os caras legais? Senti-me como se ela estivesse me convocando para assumir o comando da situação e respondi: você não pode mudar, mas pode crescer. Megan não gostou de ouvir isso, e foram necessários vários meses para que ela compreendesse o significado da minha afirmação. A verdade é que os princípios organizadores inconscientes que Megan estruturou na infância são uma parte permanente do seu inconsciente terreno. Nenhum de nós é capaz de mudar isso. Ela provavelmente vai continuar a ter um movimento semelhante sempre que conhecer um homem que a faça lembrar de alguma maneira do pai. Mas o que efetivamente podemos mudar é a reação de Megan ao seu passado. Agora que está consciente de que se sentia responsável por cuidar do pai deprimido, ela não precisa continuar a agir como se isso ainda fosse verdade. Todas as vezes em que se sentir tentada a cuidar, entre aspas, de outro homem carente, pode perguntar a si mesma se está respondendo às necessidades do homem que está na sua vida agora ou daquele que estava na sua vida há muitos anos. Ela é capaz de começar a perceber que pode se ligar ao homem de sua vida sem ter que cuidar dele. Responsabilidade significa, entre aspas, capacidade de responder e agir automaticamente a partir de princípios inconscientes do passado, elimina essa capacidade e a substitui pela obrigação de ter sempre a mesma reação. Quando Megan disse, quero mudar, ela estava na verdade dizendo, não consigo mais suportar o que estou sentindo e quero que todos os maus sentimentos desapareçam. Crescer envolve avançar em direção aos bons sentimentos e não tentar escapar dos maus. Não podemos apagar os princípios organizadores de Megan, mas podemos ajudá-la a reconhecê-los, a lidar com eles e desenvolver outros. Megan pode aprender que as carências do homem com quem se relaciona hoje são oportunidades de crescimento para ela e não exigências que precisa satisfazer. Embora isso signifique que Megan ainda precisa estar consciente de como se sacrificou por causa da depressão do pai, ela está mais capaz de superar o efeito que esse distúrbio exerceu sobre seu comportamento. Jesus falou sobre o processo de transformação espiritual como uma tarefa que precisamos abraçar repetidamente todos os dias. Ele convidava as pessoas para, entre aspas, tomarem a cruz, porque sabia que se tratava de um processo trabalhoso. Ele não oferecia às pessoas uma mudança instantânea. A vida melhor era para ele a própria decisão de percorrer o caminho difícil para segui-lo de perto. Essa escolha é o constante crescimento. Princípio espiritual. As mudanças rápidas são frequentemente temporárias, mas o crescimento lento transforma profundamente. Pense nisso. Gratidão.